E eu quero que você se prepare, porque nessa hora nós vamos mergulhar na palavra de Deus. Nós vamos mergulhar naquilo que Deus quer falar na nossa vida, no nosso coração. Hoje eu tenho um tema para trabalhar com você, que é os propósitos da sua profissão. Muita gente não fala sobre isso. É verdade que a gente tem a profissão ou aquilo que nós fazemos como algo, muitas vezes até assim, a parte do propósito de Deus. Mas eu quero ver você que trabalha, seja em que setor seja, cozinha, administração, área executiva, legislativa, judiciária, você é um advogado, você é um médico, não importa qual área você trabalhe. Nós vamos mergulhar em um entendimento nas Escrituras para perceber qual é o propósito da sua profissão. Na verdade, nós vamos ver, biblicamente falando, que a sua profissão ela tem 4 propósitos. Existem 4 propósitos para a sua profissão. O primeiro propósito da sua profissão é o aprendizado. E a gente vê isso na vida de um grande homem de Deus chamado Moisés. Moisés, a Bíblia diz, por 40 anos. Na verdade, ele passou por 3 ciclos de 40 anos. Os primeiros 40 anos, ele foi educado na ciência e na arte dos egípcios, diz Atos 7, versículo 22. Depois, outros 40 anos, ele ficou liderando as ovelhas do seu sogro Jetro no deserto. Para então, na última parte, exercer literalmente o que Deus tinha chamado ele para fazer, que é ser libertador de Israel. Você repara que a última parte dos 40 anos, os 80 anos, quando a sarça arde e Deus chama ele para cumprir o propósito, para cumprir o chamado, quando nós vemos isso, nós vemos que 80 anos ele passou, não à toa, mas num aprendizado para exercer bem o seu chamado. E você pode pensar assim, mas como assim, irmão? Ele aprendeu para exercer o chamado? Sim, os primeiros 40 anos ele aprendeu a falar, a lidar com a corte egípcia. Não apenas a língua original, mas a cultura Moisés aprendeu. Moisés sabia chegar diante da corte e falar com Faraó. Moisés sabia ter esse acesso à corte egípcia. Mas na outra parte do seu ministério, a Bíblia diz que ele matou um egípcio, ele não entendeu o tempo, ele vai defender um israelita e mata um egípcio e sai fugido para o deserto de Midian. Lá ele encontra a sua esposa e ele trabalha como pastor de ovelhas no deserto. Moisés foi líder de ovelhas no deserto. Moisés passou um tempo onde ele sabia falar com a corte egípcia e ele sabia liderar ovelhas no deserto. Você pode olhar para esse tempo e falar assim, nossa, que tempo perdido. Moisés tinha um chamado para libertar o povo de Israel e depois ficou se preparando na corte egípcia, liderou ovelhas no deserto. A pessoa pensa assim, agora que começou o chamado de Moisés, quando a sarça ardeu, que nada. O chamado de Moisés estava sendo preparado. Por quê? Porque a primeira parte do chamado dele era falar com Faraó para libertar o povo de Israel. A segunda parte, depois que Faraó libera o povo, que ele leva o povo, ele começa a liderar as ovelhas de Israel, o povo de Israel no deserto. Repare, às vezes experiências antigas que tivemos em nossa profissão, naquilo que realizamos, elas vão ser úteis para aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida, na sua jornada. Muitos de nós, às vezes, queremos começar e exercer o chamado logo, e terminou o 2º grau e nem vai fazer faculdade, já quer entrar no chamado, mas Deus muitas vezes nos prepara com uma área de profissão para que aquilo seja também um preparo para o nosso chamado. Eu falo com vocês aqui, eu sempre ardi no meu coração por pregar a palavra, por ensinar. Depois da minha conversão, Deus começou um trabalho na minha vida para falar sobre pregar e ensinar. E o que eu faço hoje, lecionando no Carisma, sempre foi um ardor na minha vida, desde que eu descobri o meu chamado em Deus. Mas ao fazer 18 anos de idade, eu não sentia
na época de fazer teologia. O que Deus me direcionou a fazer na época foi jornalismo. Confesso para vocês que fiz a faculdade inteira, os 4 anos, e os 2 primeiros anos foi muito sofrimento. Eu chorava pensando no meu chamado. Eu, às vezes, ouvia as aulas, os professores, numa postura tão incrédula com Deus, com a palavra de Deus, e eu pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu, na época, eu pensava assim, que tempo perdido eu estar fazendo essa faculdade, eu podia já estar exercendo o meu chamado, eu podia estar pregando, ensinando nas nações, fazendo isso e aquilo. E tudo que Deus mandava eu fazer naquele tempo de 4 anos foi o seguinte: filho, espera, porque o tempo virá. E eu só sabia isso, irmão, espera, o tempo virá. Acabou o meu tempo de faculdade, Deus me trouxe do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, para fazer o Seminário Teológico Carisma. Deus revolucionou a minha vida, Deus me impulsionou ao chamado. E eu me lembro que muito do que Deus tem me chamado a fazer é na área da escrita. Eu tenho, pela bondade e graça de Deus, 11 livros escritos. Mas eu reparo claramente que quando eu estava escrevendo, eu lembro disso no primeiro livro, eu estava escrevendo usando técnicas da faculdade, coisas que eu tinha aprendido, junto com a graça que Deus estava me dando. E eu comecei a chorar escrevendo, porque eu lembrei da faculdade. Às vezes você acha que foi tempo perdido, mas Deus está dizendo, é tempo investido. Talvez você esteja me vendo agora e achando assim, poxa, eu aprendi essa profissão, eu exerci, eu fiz faculdade e eu tenho um chamado missionário para a Índia, para a África, para a Europa. Amado irmão, isso não é em vão. Deus pode estar usando a sua profissão, isso pode ser um propósito da sua profissão. Aprendizado. Aprenda com esse momento, aprenda com essa realidade. Talvez pareça para você que você está perdendo tempo dentro daquilo que Deus chamou para fazer, irmão. O que você está fazendo pode ser preparo para o que Deus ainda vai fazer. Moisés não foi só preparado com o ofício, com a profissão. Moisés também foi preparado dentro daquele deserto. Ele era um pastor de ovelhas. Imagina, pastoreando ovelhas, lidando com animal, mas liderando esses animais, conduzindo eles no deserto. Era o que ele faria, conduzindo pessoas. Mas imagina ele olhando talvez aquelas ovelhas, quem sabe pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Eu acho forte porque Moisés ele teve 2 filhos nesse período. O primeiro filho que ele teve foi o seguinte, ele botou o nome no filho dele de Gerson. Gerson significa, eu fui peregrino em terra estranha. Não tem nada mais terrível do que ser peregrino em terra estranha. Talvez está vivendo essa fase de deserto na sua vida. É você falar assim, irmão, essa não é a minha terra, esse não é o meu chamado. Persevere. Mais do que deixar um Gerson nascer, deixa um Eliezer nascer. O segundo filho de Moisés foi Eliezer, que significa o Senhor é a minha ajuda. O Senhor é a minha ajuda. Deixe um Eliezer nascer na sua vida. No tempo de aprendizado, numa profissão que talvez ainda não seja o seu chamado, aprenda não só a reconhecer que essa não é a sua terra, mas aprenda também a saber que o Senhor tem te ajudado em tudo. Em breve a sarça vai arder, em breve uma direção diferente vai acontecer. Aprenda nesse tempo. Sugue desse tempo, absorva conhecimento nesse tempo, forge, deixe Deus forjar o seu caráter nesse tempo. Eu vejo muita gente querendo chegar lá, mas não querendo ser a pessoa certa para chegar lá. A pessoa pensa tanto no futuro, que não está se preparando para esse futuro que tanto sonha. Tem tanta gente falando, eu quero chegar lá, mas Deus está falando, filho, se preocupe em ser a pessoa certa para chegar lá. Quando Moisés não fez no tempo de Deus, ele acabou matando um egípcio. E não só matou um egípcio, mas teve que fugir. Correu. Quando ele foi no tempo de Deus, ele não moveu a mão. Foi Deus quem fechou as águas do Mar Vermelho e acabou com o exército inteiro. Existe um fluir da graça de Deus para mim e para a sua vida, que não é esforço do braço, não é um momento que a gente quer, é a hora e o momento adequado de Deus. Deus tem a hora adequada de colocar você no chamado.
A sarça não ardeu com ele com 38 anos, a sarça ardeu com ele com 80 anos, e aquele era o tempo propício para a libertação daquele povo. Entenda uma coisa, as coisas de Deus não vão começar simplesmente porque você está apressado. Eu às vezes ouço, eu entendo o que as pessoas querem dizer quando elas falam assim, Deus tem pressa. Eu entendo elas dizendo que Deus tem uma urgência no coração, mas por favor, ao dizer que Deus tem pressa, não subentenda que Deus vai atrapalhar processos, fases, para te colocar aonde Ele falou que vai te colocar. Deus quer trabalhar em você, se permita. A sua profissão pode ser o aprendizado para que você cumpra com excelência o seu chamado. O segundo propósito para a sua profissão pode ser o seu sustento. Muitos de nós entendemos o ministério simplesmente de forma integral, né? A pessoa faz, ela prega, ou ela é pastor, ou ela exerce alguma coisa na igreja, e ela pensa que deve ser sempre integral. Isso não é uma realidade para todos. Na verdade, Deus toca o nosso coração e manda a gente abrir mão das coisas, nós vamos ver sobre isso. Mas você vai reparar que a realidade do chamado também pode ser acompanhada pelo trabalho, pela profissão. Um exemplo, Paulo. A Bíblia diz que Paulo, ele fabricava, ele trabalhava com tendas, um trabalho na época rentável. Paulo trabalhava com tendas e fazia o seu ministério. Ele trabalhava, o tempo que ele esteve livre, né? Ele pôde chegar em lugares, fazer o seu trabalho, ter o sustento, e ele ainda tinha no coração uma alegria. Qual a alegria? A alegria de não ser pesado para a igreja, a alegria de não ser pesado para os irmãos. Olha que coisa preciosa, quando Deus pode levantar você em alguma área, e através desse setor, através desse trabalho, através dessa realidade, Ele está usando a situação financeira para manter você nisso. Sua profissão pode ser o seu aprendizado, mas como foi com Paulo, na realidade, na fabricação de tendas, a profissão pode ser o seu sustento. Eu conheço pessoas que estão fazendo trabalhos missionários, que a igreja não teve condições de enviar, mas ele pode trabalhar, por exemplo, como web designer, e como web designer ele trabalha remotamente, ele trabalha onde ele está, e ele tem um sustento, ainda faz a obra missionária. Ele trabalha, tem uma jornada de trabalho ali, que nem é tão puxada assim, mas dá tempo para ele poder trabalhar. Amados, nós precisamos ter no nosso coração esse coração do apóstolo Paulo, de não ser pesado para a igreja, de ser um coração que, sabe, pode trabalhar, pode fazer alguma coisa. Me desculpa dizer isso, mas existem alguns líderes, eu sei que é um pouco pesado falar assim, mas existem algumas pessoas que são preguiçosas, que deveriam estar trabalhando, que deveriam ajudar em alguma coisa, ter algum sustento para poder fazer o seu chamado. Isso também é digno, na verdade isso é tão honroso, a não ser que a direção de Deus seja largar tudo, irmão. Trabalhe, faça algo, traga recursos para a igreja, traga recursos para o seu chamado. O propósito da sua profissão pode ser o seu sustento. Agora, o propósito da sua profissão também pode ser, na verdade, o seu chamado. E aqui está uma área na igreja que eu confesso para vocês que falta muito entendimento hoje no corpo de Cristo sobre isso. Deus chama pessoas numa profissão e essa profissão pode ser o seu chamado. Eu estou olhando agora para essa câmera e esses irmãos tão preciosos estão não só nessa câmera aqui, vou até brincar com eles, também vou para essa aqui. Esses irmãos estão gravando para você essa mensagem. A profissão deles é essa, eles trabalham com isso. Agora, através deles, a mensagem da palavra está chegando. Você acha mesmo que diante dos céus, só eu serei recompensado só porque eu estou pregando a palavra? Só porque sou um pastor? Não. Eles que viabilizaram essa mensagem chegar até você, eles também serão galardoados por Deus. A profissão deles também é e deve ser o entendimento do chamado deles. Muita gente trabalha hoje na parte de mídia, na parte de redes sociais, Instagram, fazendo tantas coisas preciosas que estão alcançando milhares de perdidos. Você acha mesmo que isso não é um chamado? Deus pode estar dando habilidade para pessoas que lidam com câmeras,
para advogados, para pessoas que trabalham com artes. A cozinha, você é boa na culinária, você pode estar fazendo quentinhas para trazer para pessoas que moram na rua. Você pode ser aquela pessoa que vai cozinhar bem para fazer um trabalho evangelístico, levando alimento para quem precisa, e você vai me dizer que isso também não pode ser um chamado? Amado, não limite a sua ideia de chamado, aquilo que nós chamamos de coisas eclesiásticas. Tem que estar na igreja, tem que louvar, tem que ensinar na escola bíblica, tem que pregar no púlpito. Não, amado, Deus está munindo gente numa área que as pessoas estão chamando de secular, para ser um grande impacto nesse mundo. Se você olhar Abraão, o pai da fé, a profissão dele era um fazendeiro. Ele era um fazendeiro, ele tinha muito gado, mas ele viveu a sua profissão crendo em Deus, vivendo aquilo que Deus tinha para ele, ouvindo a voz de Deus e caminhando no que fazia, e impactou uma geração. Olha para Daniel. O que é Daniel? Daniel é um político. Daniel é um superintendente de províncias na Babilônia. E a sua integridade foi testemunho para uma geração. Olhe para José. José também é um político, é um governador que usou a sabedoria de Deus, que usou a graça de Deus para abençoar não só o Egito antigo, mas até a mesma sua geração. A geração de Israel não morreu na fome, porque teve um José que atendeu o chamado na área política. Amado, não chame essas coisas de secular, isso também é sagrado. Aliás, pensem comigo, quando Deus criou as coisas, quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Quando Deus deu sons para os animais, quando Deus arquitetou a terra, os montes, as planícies, Deus deu leis, lei da gravidade que nós estudamos hoje. Deus estabeleceu, se você pensar, que essas realidades que Deus realizou, elas estão por trás de profissões. Por exemplo, Deus disse, haja luz. Quem muitas vezes trabalha com a luz é o eletricista. Deus deu sons, o sonoplasta. Deus arquitetou, os arquitetos estão aí. Deus deu leis. Nós estamos vendo o mundo judiciário. Agora, nós chamamos essas profissões de seculares, mas não temos coragem de dizer que Deus é secular. Não temos coragem de dizer que Deus deu a luz, mas luz é uma coisa secular. Que Deus deu sons, mas sons é secular. Não, nós não temos coragem porque isso veio da mão de Deus. A mão de Deus também deu aos homens profissão. Faça do seu local de trabalho o lugar onde você vai resplandecer a glória de Deus com sua integridade e o seu caráter. Use a sua profissão para algum trabalho de evangelismo. Sirva. Você não trabalha de segunda a sexta para depois servir a Deus no domingo, não. Você serve a Deus de domingo a domingo. Você busca o Senhor, você trabalha dentro da sua empresa, você é um embaixador do reino de Deus. Sua profissão pode ser o seu chamado. E por fim, para terminarmos, o quarto propósito. O primeiro, aprendizado. O segundo, sustento. O terceiro, chamado. E o quarto e último, a sua profissão pode ser a sua oferta. Sim, Deus pode chamar eu e você para largarmos a nossa profissão e fazermos o que Deus nos mandou fazer. Às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, eu fiz tanto, eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo, Deus agora mandou eu largar tudo e obedecer a obra dele, fazer aquilo que Deus me mandou fazer de forma integral. Mas por que eu fiz tanta coisa? Amados, entenda uma coisa, tão precioso é quando nós podemos ofertar o que temos. Você fez tanto para fazer igual os 24 anciãos, para depositar a sua coroa aos pés do Senhor. Olhe para os apóstolos, a maioria deles tinha profissão. Mateus era um cobrador de impostos, Pedro era um pescador. As pessoas trabalhavam, faziam coisas, mas abandonaram tudo para seguir Jesus. Eu acho lindo quando Jesus chama Pedro, quando Jesus convoca Pedro para o ministério, você pode reparar, o barco dele estava cheio de dinheiro, porque peixe era dinheiro. Mas a Bíblia diz que o barco quase foi a pique, ele teve que chamar gente para ajudar, estava quase afundando, indo a pique, estava cheio de grana, cheio de peixe. Mas a Bíblia diz em Lucas 5, verso 11,
o seguinte: eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Talvez a sua profissão seja exatamente a sua oferta. Talvez você estudou tanto e está tão apegado a isso. Deus quer trabalhar em você e dizer: filho, larga isso. Eu sou mais importante que a sua profissão. Aqui no Carisma nós temos vários testemunhos de gente que largou empregos maravilhosos, que ganhavam muita grana para viver o chamado de Deus. É tão lindo conversar com eles, alunos que vieram de outros lugares, vieram para cá. É tão precioso ver pessoas que largaram situações tão confortáveis. Aí você pergunta: Drummond, mas agora ele vive com muito menos do que ele ganhava antes. Mas se você perguntar para ele se valeu a pena, o sorriso se abre de um lado para o outro para dizer o seguinte: que precioso foi ter largado tudo para obedecer o chamado de Deus na minha vida. Como foi bom ter ouvido ao Senhor, como é bom estar no centro da vontade de Deus. Não olhe para o que você está perdendo, olhe para o que você vai ganhar. Você vai ganhar uma paz e uma alegria que você nem imagina que poderia receber. Creia nisso. Jesus, alguns até divergem nesse ponto, mas algumas pessoas, e Nazaré foi claro isso, e é muito comum uma pessoa pegar o ofício do seu pai. Jesus foi chamado, não é esse o carpinteiro, filho de José, filho de Maria? Ele aprende o ofício de carpintaria, mas larga isso. E nada do que ele aprendeu ali foi exatamente algo tão preciso do que ele ia exercer. Mas ele abriu mão do que ele fazia para morrer na cruz por mim e por você. A verdade é que Jesus Cristo, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes ele se esvaziou. Ele abriu mão de suas atribuições celestes para tomar forma de homem. Ele abriu mão da sua realidade celestial para viver nessa terra e morrer por mim e por você. Se Deus está te chamando para o ministério e você está abraçado com a sua profissão, abraçado com o dinheiro que você ganha nessa profissão, eu quero te dizer, você não vai ser pleno assim. Pule para fora do barco, viva o que Deus tem para a sua vida. Nenhum barco cheio é uma vida tão plena do que seguir Jesus e seguir o propósito que Ele tem para a sua vida. O propósito da sua profissão pode sim ser uma oferta, uma coroa que você coloca aos pés de Jesus Cristo, que você derrama aos pés dele. Faça isso. Não fique apegado ao que você deve renunciar. Existe algo muito maior para a sua vida. Existe algo muito melhor para a sua vida, que é obedecer aquilo que Deus tem para você. Não sei qual é o propósito da sua profissão. Oro para que você agora pense sobre isso. A sua profissão é o seu aprendizado, é o seu sustento, é o seu chamado ou é a sua oferta? Se você entender isso, você vai começar a viver aquilo que Deus tem para você. A plenitude do chamado que Deus tem para a sua vida está dentro do entendimento daquilo que é o propósito para a sua profissão. Oro para que nada te impeça, para que toda preguiça, toda zona de conforto que você tenha abraçado, toda a realidade financeira que a sua profissão pode estar te dando, não seja um empecilho para caminhar naquilo que Deus tem para a sua vida. Abra o seu coração, o novo de Deus está chegando, o novo de Deus é muito maior do que qualquer realidade que você vive hoje. Deus abençoe sua vida. Eu oro para que você viva a realidade plena, realmente, do seu chamado. Deus te abençoe.